Fala jovens, estou aqui com André Portugal, fundador da Sans Code, uma software house, cara especialista em desenvolvimento de soluções, né, de aplicativos, de soluções de tecnologia, com especialização no varejo. Foi o cara que construiu toda a estrutura de tecnologia da Next Delivery, entre outras tantas tecnologias que ele já entregou para o mercado. E aí está aqui hoje comigo para batermos um papo, né, uma resenha sobre essa nova era, né, do mercado, onde a tecnologia ela de fato entrega um grande diferencial. Vamos tentar abordar aqui insights voltados para o varejo alimentício, né? Então, onde a tecnologia ela vira de fato o grande aliado aí do dono de restaurante, uma ferramenta, excelente ferramenta de gestão, de potencialização de consumo, de performance, enfim, tem que ser o grande aliado do dono de restaurante, do varejista, do empresário como um todo, né? Assim, a gente vai falar de donos de restaurante, mas a coisa é muito mais ampla, né? Sim. E aí o André, ele tem um redesenho recente de estratégia, e eu acho que uma coisa bacana assim de você falar, além de se apresentar e falar um pouco da sua experiência, mas a gente abordar esse novo momento, quando se fala em tecnologia, em desenvolvimento de aplicativo, as pessoas já se assustam, né, com custo, né, não, um Sim. investimento alto. Eu acho que uma das propostas desse bate-papo aqui é a gente desmistificar isso, né? Mas acho que Perfeito. para começar, cara, acho que é legal falar um pouco de quem é o André, né, cara? Morando Boa. agora em terras capixabas. Perfeito. E acho que Bom, show. Primeiro agradeço aí o convite, né, da gente poder trocar essa ideia aqui. As nossas conversas a gente sempre conversa bastante sobre tecnologia, sobre várias coisas, né? Aqui é mais uma conversa comum que a gente vai ter aqui poder trazer. Espero, né, poder trazer um conteúdo de valor, né, poder agregar aí nesse quadro. E assim, respondendo a sua pergunta, cara, eu comecei com tecnologia já há um bom tempo, né? Já faz em torno aí de 9 anos, quase 10 anos já que eu tô no mercado de tecnologia. Há muito tempo atrás eu comecei lá criando ainda sites, lojas virtuais, né? E aí foi evoluindo e aí fui me especializando cada vez mais na área. E aí já tenho a Sans Code já há quase 5 anos, né? Que é uma empresa de desenvolvimento de software personalizado. A gente já atendeu alguns projetos muito bacanas, podendo destacar aí o Metrô de São Paulo, a própria Next Delivery, né, que também é um case de sucesso da Sans Code. A gente desenvolveu a primeira versão aí há 3 anos, né? Em 2021 a gente criou a primeira versão. cara, não é para te interromper, porque quando eu falo, todo mundo se assusta. E eu gosto de falar. Por incrível que pareça, que ninguém acreditava quando eu falava que estava fazendo, usando a tecnologia que a gente estava usando para desenvolver a Nexta. Nós chegamos a 30 mil entregas por mês usando no code. A Sim, primeira versão da sim, Next foi feita no Bubble. sim, perfeito. Isso é um negócio, cara, assim, pra destacar, cara, porque Sim, de fato é pra gênio. sim, claro. A gente criou a primeira versão de fato em Bubble, né? A gente foi até, igual você falou mesmo, 30 mil entregas. Acho que foi também um bom case, assim, né? O Bubble era realmente na época ainda uma dúvida, o no-code como um todo ainda era uma dúvida, né? E de fato o no-code ele é uma ferramenta que ajuda principalmente ideias assim no início, validar ideias, né? Ou até mesmo no orçamento, né? Mais apertado. Então é uma estratégia bacana. Realmente as pessoas, a gente comenta, já comentou com várias pessoas, e as pessoas ficam assustadas, assim, ficam, né? Sem acreditar muitas das vezes. Mas de fato a gente criou em Bubble e naturalmente a gente foi para uma outra versão, melhoramos, né, e tudo mais. Mas o no-code é uma grande ferramenta, né, para quem está criando uma ideia, quer tirar uma ideia do papel, quer testar, quer validar, né? Hoje já com tecnologia, com a IA avançando, então o no-code também se potencializa cada vez mais, né? E foi uma boa experiência. Claro que existem as suas limitações, né? Assim como também houve a necessidade de a gente trocar a tecnologia. Então, de 3 anos para cá, a gente já trocou aí uma outra vez, né? Já estamos já mais no código, com outras tecnologias também, um pouco de no-code também misturado. Então, eu acho que o no-code misturado com outras ferramentas, você consegue ter um crescimento muito bacana, né? E hoje falando também assim sobre inteligência artificial,
né? Também trazendo um pouco também do que você falou no início, voltando um pouco atrás, sobre a questão de custo, né? Então, hoje a tecnologia ela tem se tornado uma necessidade. E falando sobre o no-code, né? Também é uma ótima estratégia para quem está buscando desenvolver uma ideia, testar um mercado. Também falar um pouco sobre a questão de custos, né? De fato, no passado, para você ter uma construção de um sistema, desenvolver um aplicativo, né, precisava de um investimento muito alto, o que já de um tempo para cá, com o no-code, agora também com inteligência artificial, esse custo ele tem reduzido muito, né? Ficou acessível, Ficou né? acessível. Então, até empresas de pequeno porte hoje já está conseguindo criar sistema próprio. Isso eu acho que é uma estratégia muito bacana, porque muitas empresas têm potencializado muito lucro também, né? Porque quando você se investe em tecnologia, é um retorno imediato que você tem em custo operacional. Então, muitas das vezes você precisa ali ter 2, 3 posições de pessoas. Hoje, com um agente de IA, com uma ferramenta interna, você reduz muito o trabalho manual e, consequentemente, também você precisa contratar menos, né? Pô, legal isso, cara. É legal até você falar isso que a gente pega um gancho, porque a gente tem, né, beleza, tem a Nexa Delivery, mas aí tem a Delivery Flow, que é a nossa empresa de mentoria para restaurante, e a gente fala muito com os mentorados sobre a necessidade de desenvolver canais próprios de venda, assim, sabe? Não, Sim. assim, o iFood é a grande vitrine do Brasil, não há o que se falar, cara. Quem não está lá está perdendo de não estar. Perfeito. Mas é uma excelente ferramenta de captura de cliente, né? Então, como eu crio um circuito para trazer esse cara para dentro da minha estrutura de tecnologia preferencialmente. Se não, a gente fala de Instagram, WhatsApp, mas traz venda. Sim. Traz venda não é a questão do olhar sobre o percentual que o iFood cobra. Porque o iFood cobra o percentual, você precifica e cobra o percentual do cliente. E Sim. acabou, fica 6 por meia dúzia e vida que segue. Agora, o ponto quando a gente fala de desenvolver canal próprio, é para que o cliente, o nosso cliente, o estabelecimento, ele tenha condições de criar um circuito de experiência de consumo com esse cliente que ele passa a ter. Porque quando ele utiliza o iFood, ele não tem o cliente, ele tem a venda. Uhum. Então a gente fala muito de desenvolvimento de canais próprios, cara. E aí, assim, o que você acha, assim, sabe, acho que falar, tipo, de custo, assim, qual que seria uma estimativa, né? Não precisa falar em valor, mas é acessível desenvolver um aplicativo próprio? Então, supondo assim, um cliente tem lá, começou num projeto de franquia, ou tem 3 hamburguerias, né, 3 lojas, é algo viável ele montar um aplicativo próprio? Uhum. Eu acredito que é super viável. O custo hoje, assim, ele não é um custo muito alto, né? Então, hoje, e assim, até dando um passo anterior, eu acho que quando a gente fala de ter um aplicativo próprio, muitas pessoas já têm uma ideia de, vou focar no aplicativo próprio. Na verdade, a gente está falando sobre a abertura de novos canais, né? Então, o cara, ele continua no iFood, mas ele tem um aplicativo próprio também, onde que vem através de outros canais. A pessoa consegue, né, ir direto ali e de fato o cara consegue ter o contato daquele cliente. Então isso eu acho que agrega muito valor e o investimento que se faz, né, ele se paga muito rapidamente também, do meu ponto de vista, até você tendo ali um custo menor também de transação, né? Então assim, uma estimativa hoje de investimento é em torno de 20 a 30 mil reais para o cara ter um Caramba. aplicativo próprio, né? Nós, inclusive, temos já uma tecnologia base, né? Então isso também facilita tanto a questão de desenvolvimento e também diminui o investimento e o tempo necessário para desenvolver essa solução. Então, se você falar de 20, 30 mil, para quem tem uma franquia, alguém que faça sentido, eu acho que é um investimento que se paga muito rápido também. Sim. Né? E eu acho que o grande valor está, de fato, não só de você ter ali uma venda mais barata, né? Como você também ter o contato do cliente, que é algo que ele não tem hoje nos marketplaces. Então, com isso, abre uma possibilidade dele criar uma experiência diferente, abre a possibilidade também dele criar campanhas diretas para esses clientes, né? Integração de ferramenta como, por exemplo, o WhatsApp. Então, dentro do painel do estabelecimento, ele consegue criar campanhas, disparar para os clientes que, por exemplo, não compram há tanto tempo, né? Então, acho que tudo isso abre uma série de oportunidades também, né, de venda, entendeu? Se ele tiver o salão, ele consegue, né, trazer esse cliente do on para o off, do Sim. off para o on. Ele sabe quem é esse cliente, né? Então, o cara que vai Sabe o que ele gosta, visitar né? a loja ou vai no salão, ele vai ter um cruzamento de dados ali, porque ele sabe que aquele cara também compra no cardápio, né? Então, Consegue mapear o perfil, né? Então, exato. criar campanhas específicas para perfis de consumo, né? Então, fica assertivo, não queima margem
né? E de fato potencializa resultado, que foi o que a gente abriu para falar do tema, é sobre quem quer perseguir resultado, né? Então fica um negócio mais estratégico. Ele passa a ter ali não só um canal de venda, né? Ele passa a ter um CRM, né? Exatamente. Dentro do... E dá para se personalizar, né? Como eu disse, é uma tecnologia própria que nós temos e é possível criar ali experiências próprias, né? Não é porque é um aplicativo próprio que vai seguir ali uma lógica específica. Então a gente consegue personalizar, consegue criar integrações também, né? Às vezes o cara ele tem um sistema externo, um RP, alguma coisa nesse sentido, então dá para colocar uma comunicação entre esse sistema e o cardápio. É possível personalizar também criando ferramentas próprias, específicas. Então tem uma Legal. liberdade muito ampla assim para se criar um sistema e ter ali uma personalização, uma experiência diferenciada, né? Então aquela velha frase, né? Que já vou chamar de velha, né? Que tecnologia para grandes empresas, quem pensa assim tá ficando para trás, Tá né? ficando para trás. Tá ficando para E trás. aí, hoje, por exemplo, legal, você tem um white label ali de marketplace, de loja, marca própria. E como que vocês estão ali com essa questão do desenvolvimento de agentes, né, com inteligência artificial? Porque também fala-se, a gente vê muito na internet de agente para venda, né? Sim. Mas o agente ele pode desenvolver diversas atividades Exato. internas, né? Exatamente. A gente também tem um setor específico assim para a criação de agentes, então a gente consegue desenvolver ali agentes que possam exercer várias funções, né? Desde funções, por exemplo, de leitura de dado, tomada de decisão, um agente também conversional, de atendimento, agente que possa fazer geração de relatórios. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, né? Toda atividade, eu digo que basicamente toda atividade que é repetitiva, ela pode ser automatizada com um agente. Então, se você tem uma atividade repetitiva na sua empresa, seja de qualquer ramo que seja, você pode, né, colocar um agente para exercer aquela atividade. Sim. Isso é legal falar isso, porque as pessoas já enxergam, tá tirando emprego. Não, não é tirando emprego, é aproveitar melhor a mão de obra que você tem Sim, contratado, né? Então sim, você otimiza, né? Então é sobre performance, né? Então exatamente. dá um exemplo que é simples e um agente resolve, que é complexo hoje, mas que se torna simples com a utilização de agente, não é para o controle em si, mas para ter insight sobre o controle do estoque. Giro de estoque é um desafio para a grande maioria Uhum, dos donos de restaurante. Porque o estoque ele tem uma relação direta com o CMV. Né? Então, tipo, você já começa, quando você tem, por exemplo, uma estrutura de tecnologia para gerenciamento do seu estoque, você já começa a ter uma condição muito melhor de ter um custo apurado com mais precisão. E aí, cara, assim, quem controla o custo é que ganha dinheiro. sim, Aí tem um ditado que é assim, né, cara? Quem não cuida de centavos não consegue. Quem não gerencia centavos não consegue ganhar reais, cara. perfeito. E o varejo é muito sobre isso, é no pouco, né? Então você fala em volume e você ganha dinheiro. Então se você não cuidar dos centavos, é difícil você ganhar dinheiro no final do dia, sabe? Então Exatamente. usar a tecnologia a seu favor é um negócio que de fato faz a diferença. E você falou ali atrás sobre no code e low code. Na sua visão, isso é o que de fato torna a tecnologia acessível? Beleza, a gente está falando, você falou de tirar uma ideia de papel, então aí subentende-se que eu estou falando de uma ideia nova, de um aplicativo novo, de um projeto novo. E o dono de restaurante, que ele tem ali. Porque o especialista ele enxerga várias oportunidades, né? Então o dono de restaurante ele vê nas fraquezas que ele tem no processo de gestão do restaurante dele, ele vai enxergar várias possibilidades que a gente que não tem restaurante Uhum. teria que debater muito para enxergar essas necessidades e a possibilidade de desenvolvimento de uma tecnologia. Então isso ficou acessível, ele pode de repente fazer um contato com a Sans Code ali e para prototipar alguma coisa, é algo que está assim tão acessível assim, André? Sim, a gente tem um trabalho também dentro da nossa empresa, que é um trabalho que a gente chama de discovery, né? Quem é da área da tecnologia já com certeza já ouviu muito esse termo. O discovery basicamente é um processo aonde a gente senta para falar sobre, não sobre tecnologia, mas sobre problemas, né? Porque na real a tecnologia ela serve para resolver problemas, né? Sim, Se eu crio uma tecnologia que ela não resolve um problema real, ela não tem utilidade, né? O código em si, você concorda que ela não tem uma utilidade, né? sim. Então, o discovery ele é um processo aonde que traduzindo, né, chama descoberta. Então, é justamente um processo de descoberta. Nós, como especialistas de tecnologia, de fato, não vai ter uma visão tão ampla
como a pessoa que é o especialista na área que ela atua, no caso, o dono de restaurante. Então, o processo de discovery ele vem justamente para que nós consigamos descobrir aonde existem as oportunidades de se colocar a tecnologia. Né? Então, esse processo ele é um processo ali onde ele ocorre algumas reuniões, né? Alguns encontros, muitas das vezes a gente também se dispõe até ir, né? Até a empresa, enfim, para entender ali os processos, entender aonde que existe a oportunidade, né? De se automatizar algo, ou de criar uma tecnologia específica. Então, com isso, a gente aumenta a assertividade assim, infinitamente, né? Porque acompanhando ali o movimento, acompanhando o processo real, a gente acaba descobrindo uma série de coisas que pode ser feita e a maioria dessas coisas gera resultado no final, né? Que é o grande intuito, no final das contas, é gerar mais resultado. Né? A gente fala muito isso na mentoria, que não é sobre vender muito, é sobre quanto sobra no final do mês. Exato, exatamente. Então, assim, a tecnologia ela já se provou que hoje, na verdade, as empresas que não investem em tecnologia, elas realmente estão ficando para trás, né, cada vez mais. E a tecnologia ela está se tornando, né, algo mais acessível, então não existe hoje um motivo para não se investir em tecnologia. É um custo que você tem que ele retorna. Né? Então, a gente mencionou, você investe numa automatização de processo, você reduz custo automaticamente. Você investe numa experiência melhor para o seu usuário, você gera mais venda para a sua empresa. Sim. Então é sempre algo que você investe e sempre vai estar retornando alguma coisa. Aí tem aquele ponto, né, que tipo, você vai fazer igual eu vejo muito, né, os restaurantes fazem o tráfego pago para trazer o cliente para o iFood, né? Então ele vai lá na internet, captura um cliente e dá o cliente para o iFood, o cliente não é mais dele. Exatamente. Porque, na verdade ele não tem o dado. Sim. E aí com uma plataforma própria, ele vai fazer esse investimento em tráfego pago, beleza? Ele vai ter lá o custo de aquisição desse cliente, mas esse cliente está na base dele. Se torna dele, né? Então, se você pegar o custo unitário ali desse cliente adquirido, na linha do tempo, ele zera muito rápido, cara, ele se transforma em resultado muito rápido, né? Porque Sim. Você vai aumentar, não é só questão de potencializar as vendas de canal próprio, é sobre recorrência e experiência, exatamente, né? Exatamente. Então você não vai vender só para ele no digital. Se tiver o salão, você vai vender para ele também no salão. Sim. Porque vai pegar lá, terça-feira é um dia ruim, cara, traz esse cara para terça-feira, dá um chopp, vai ver se ele bebe, vai ver o que ele come. Então, se ele gosta de pizza de calabresa, cara, dá desconto na pizza de calabresa. Ah, ele gosta de hambúrguer com banana da terra, dá o desconto pra ele no hambúrguer com banana da terra. Você vai fazer uma promoção pro cara ali. Dificilmente não vai ser assertivo, né? Porque você consegue desenhar, né, o quê, né? E eu acho isso bacana. Sim, e isso é interessante falar porque, assim, muitos estabelecimentos, eles ainda não conhecem o poder do dado, né? Quando você tem o dado na mão, ou seja, você tem o cliente na mão, você consegue ver que aquele cliente ele compra XYZ. Só de fazer esse exercício você já começa a pensar nas inúmeras possibilidades que você tem. Né? Igual você deu um exemplo, questão de cupom, questão de ter ali o contato com o cliente. Então, por exemplo, eu tenho o cliente comprou através do iFood. Eu não consigo falar novamente com esse Sim. cliente. Né? Eu não consigo, por exemplo, verificar qual foi o último pedido. Sim. Então, assim, você ter o dado na sua mão, você gera não só insights muito valiosos, né? De você entender padrões de clientes, entender comportamento, né, de cliente, como você ter ali a possibilidade de simplesmente poder entrar em contato com esses clientes a qualquer Sim. momento. Né? Então, em dias fracos, em dias que você está com uma baixa demanda, você pode gerar ali oportunidade de venda, aumentar, né, o potencial de venda desses dias. Né? Então, é uma riqueza você ter o dado na sua mão. O dado é tudo, né, cara? Quem tem os dados tem o poder, né, cara? Exato. A coisa, ela vai por aí. E aí tem um negócio que é legal nessa linha de raciocínio, né? Quem tem o dado tem o poder. E quem sabe usar os dados tem o lucro. Sim, exatamente. É a frase perfeita. É perfeito, cara. E é legal que eu ia te fazer uma pergunta até anotada aqui, que é como a posse dos dados muda a estratégia de gestão e relacionamento com o cliente. E aí você já abordou, né? Então, se é uma linha de raciocínio, tu já evoluiu para ela. Legal, cara. Aí é polêmico, né? Que a gente fala assim, já não é o futuro, é o presente. E o processo está muito acelerado, né? Cara, assim, mas beleza. Pro futuro, assim, você como especialista do universo de tecnologia, o cara tech, o que você enxerga, assim, futuro? E aí eu vou de fato, não é capciosa, né, mas uma pergunta capciosa, porque como eu estou imerso nisso também, eu sei que não é nada, mas
como que você enxerga e como isso potencializa a possibilidade de entregar produtos cada vez mais personalizados, cara? Tipo, eu não sei se você entendeu a pergunta assim, né? Que, beleza, você desenvolve aplicativo. Sim. Aí é uma coisa legal, dá para desenvolver ali e tal. Com a chegada da inteligência artificial, como que você enxerga isso no médio e longo prazo? Assim, o quão isso potencializa a possibilidade das pessoas terem tecnologia, aplicativo, módulos cada vez mais personalizados para o negócio dele. Porque beleza, você tem lá um white label de marketplace de aplicativo próprio. Então as pessoas vão ter um aplicativo com a marca dela, mas, cara, tem uma base. E aí, tipo, eu não sei o quão isso é complexo, mas eu quero essa função no meu, eu quero essa função, entendeu? Sim, sim. Se tiver 50 clientes e cada um quiser uma mudança, eu não sei o quão isso é viável. E aí, você acredita que a inteligência artificial, estou dando um exemplo porque a gente está falando disso, Sim, né? perfeito. Mas você acredita que a inteligência artificial, ela vai dar essa condição do mercado ter cada vez produtos mais personalizados? Olha, eu acredito que com a chegada da inteligência artificial, né, como eu disse até no início, a gente tem lá a onda, né, do no-code, né, que veio facilitando o desenvolvimento. E eu acho que a inteligência artificial ela vem novamente também potencializando e facilitando o desenvolvimento. Então, isso consequentemente traz também um investimento menor e tal, que é o que a gente está falando. E assim, com o nosso white label, por ele ser uma tecnologia própria nossa, a gente desenvolveu totalmente do zero, né, sem utilizar nenhuma outra base de código, né, enfim, a gente tem um poder total ali sobre tudo o que é feito dentro do aplicativo e existe sim a possibilidade de se criar qualquer tipo de personalização. Então, quero integrar aqui uma ferramenta, igual eu mencionei agora mesmo, um exemplo de quero conectar o meu RP, ou por exemplo, quero criar uma função de inteligência artificial dentro desse sistema, quero criar, sei lá, uma atendente ali que atende o meu cliente, talvez sugere algum tipo de compra, né? Às vezes eu estou criando ali um marketplace ou tem um cardápio muito amplo, né? Se esse cliente tiver ali uma preferência, ele quiser um atendimento, como se estivesse conversando com um garçom, eu estou indeciso, né? Porque às vezes o cara ele entra e ele não sabe exatamente o que comprar, e eu acho que nessa era também as coisas estão ficando cada vez mais rápidas, né? Então, até mesmo o modelo de compra através de aplicativo, iFood, eu imagino que isso vai mudar com o tempo. Se você parar para pensar, a maior parte dos sistemas estão se tornando sistemas mais conversacional, algo mais interativo. Sim. Então essa questão de você navegar, de você clicar em botões, etc., eu acho que isso vai mudar com o tempo e não é algo muito para daqui muito tempo, não. Então eu acho que as empresas, os restaurantes, o estabelecimento que se adiantarem nessa tendência de, por exemplo, de ter um atendente virtual dentro de um aplicativo próprio, um aplicativo que gera ali sugestões de compra, que monta o carrinho para o cara, que talvez já peça ali também o endereço, que facilite esse processo de compra, eu acho que isso aí é uma isso grande é legal, experiência. cara, porque a gente fala muito de upsell e cross-sell, né? Sim. E aí é cross-sell. E aí, cara, assim, a gente está falando de uma estrutura de experiência de consumo sugestiva. Então, a partir do momento que eu estou consumindo isso, a inteligência artificial ela faz leitura, percepção, análise de ambiente, análise do posicionamento coletivo. Ela fala assim, cara, ela já vai entender que diversos produtos do meu mix combinam com aquele perfil de consumo que está na loja. Você não quer levar isso? Você não quer levar isso? Exato. Então você começa a poder utilizar estratégias de consumo, de cross-sell, com base em percepção e sugestão. Isso é incrível, porque isso de fato vai potencializar. Aumentar ticket médio, aumentar a margem. Cara, isso é incrível. Que aí, tipo, as estratégias de anzol, né, que é de gancho, que é você pegar o cara por um item de promoção e você, cara, conseguir, né, encher o carrinho desse cara e, de fato, aí o negócio vai ficar bem legal, hein? Sim, perfeito. Eu acho que tem isso também de você ter o perfil do usuário e também a experiência. Por exemplo, um case muito bacana de experiência de plataforma é o próprio Nubank. Né? O Nubank ele tem uma série de inovações que ele veio com o tempo, né, quando ele lançou, enfim, a plataforma nasceu no Brasil, eles tiveram uma série de inovações, como por exemplo o acesso ao crédito, então, mais pessoas tiverem acesso, né, ao cartão de crédito, o que não era muito comum, mas também um grande diferencial do Nubank que fez ele também se tornar esse sucesso é a facilidade e a experiência que eles sempre tiveram dentro do aplicativo deles. Se você parar para pensar,
O Nubank ele revolucionou um pouco dessa questão da experiência. Então, a experiência do usuário, a facilidade é algo que hoje, e muitas das vezes, ela é um pouco ignorada, mas só do seu cliente, ele tem uma boa experiência dentro do aplicativo, até mesmo até uma tendência, uma experiência diferente, como essa tendência que eu mencionei de sistemas estarem se tornando cada vez mais conversional, isso aí já te traz um diferencial muito grande do mercado, né? Sim. Então imagina o cliente, ele entra no seu aplicativo, ele tem uma facilidade, ele tem uma IA que ajuda ele a escolher os produtos, que monta o carrinho para ele. Cara, isso aí você já ganha o cliente, né? Isso se torna um hábito, né? Comprar dentro do aplicativo. Então o grande segredo é justamente esse, é você reter o cliente, né? Porque você tem o custo de aquisição desse cliente, que ele se torna seu, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Você tem o dado, você tem aquele cliente e você ainda retém esse cliente com uma boa experiência. Né? Então, retenção é um negócio que é batido, todo mundo fala, né? Então, Sim. é aquisição e retenção. Sim. E aí, beleza, conversão. Mas aí o ponto agora é que eu consigo falar em conversão ativa o tempo inteiro, com estratégia de dados, sem precisar de ação humana, para eu estar tentando vender sempre. Sim. Então, a possibilidade de eu converter mais em espaços curtos de tempo, ela é muito maior. Exato. Fica potencializada por uma ação inteligente. Sim, isso é bem interessante. Não é robô, também, né, cara? Isso é muito interessante que você falou. Até... Eu não compro de robô. Sim. Cara, assim, eu entro num restaurante, entro em qualquer loja. Cara, é bot, eu posso. É um sonho meu comprar. Eu já abandono. Eu tenho pavor a conversar com o bot, cara. É meu perfil, tá? Sim. Esse é o meu perfil, né? Todo mundo é assim. Mas quando você fala de bot... Bot é aquelas perguntas prontas. Então, e resposta exato, pronta. isso aí realmente ninguém gosta. Você tá maluco. Agora você imagina um agente que é conversional. Sim, sim. Né? Inclusive ele conversa como eu converso. Usa minhas gírias. Exato, né? exato. Ele tem uma percepção e aí, tipo, comprei uma vez ele conversa comigo de um jeito. Sim. Aí eu vou comprar a segunda, ele já começa a conversar com mais intimidade, mais pessoalidade. Sim. E você tem ali e o cliente ele fala o que ele quer, ele não precisa, opção 1, opção 2, não é mais esse modelo, né? Eu falo, eu queria comer uma coisa, talvez uma massa, eu queria... O que você me sugere aqui? Você está sugerindo que as pessoas entendam isso. Na verdade, sugerindo não. Você está mostrando para as pessoas o caminho, falando que isso é viável, acessível, porque, assim, é um dado que eu não tenho, não é pesquisado. Eu vou falar o que eu acho com base no que eu tenho de clientes. Cara, 90% do mercado usa bot. Aqueles bot pronto. Esse de opção... Cara, assim, ó, eu vou falar assim, na Nexta, no suporte... o estabelecimento, o entregador está com um pedido, chegou na casa do cliente, o cliente não atende, é do iFood, não atende o 0800, não consegue falar. Aí a gente tem que fazer contato com a loja, para a loja ir lá no chat e falar, cara, opa, tudo bom, boa noite. Aí vem o bot respondendo, qual é a sua distância? E a gente fica ali, querendo resolver o problema. Cara, então a gente fica ali 5, 6 minutos falando com o bot. Até o ponto de apelar, de mandar, 300 mil interrogação e de repente o atendente na loja lá se tocar que isso é um monte de cliente. Tá? Sim. Um monte de cliente. Atendimento no WhatsApp, né? E o cliente dele esperando o pedido. E a gente tentando o suporte para ele falar com o cliente dele no iFood, olha, o entregador está embaixo. Entendi. Porque quando o entregador chega, a gente liga no 0800, a gente toca campainha, a gente planta bananeira, a gente faz de tudo para entregar. Sim. E aí, cara, quando não consegue, a gente vai na loja, você pode falar pelo chat com o seu cliente, pro cliente descer, falar que o entregador tá aí, e aí a loja demora 6, 7 minutos, isso é uma eternidade no delivery. Sim. 6, 7 minutos, a gente tá falando com um bot, até o ser humano ali entender que é a gente que tá ali querendo que ele faça contato com o cliente para pegar o pedido dele. Aí, às vezes, nesse tempo, o cliente vai lá e cancela. Porque o entregador não chegou. E o entregador tá lá embaixo, coitado. Sim. Esperando. Então, isso aí já é uma ação que poderia, né, enfim, ser automatizada com a gente, que ele consegue fazer esse contato. Inclusive, possivelmente, até dentro do iFood, né? Talvez seja possível também. O iFood ele tem ali uma área de integração de super apps, né? Onde você consegue ali ter o chat do iFood ali dentro de um sistema próprio. A né? gente estava falando isso sentido. nos bastidores ali. Né? Justamente. Essa eu vou pedir para você reter essa informação, porque é uma ideia que eu tenho e a gente tava debatendo isso daí pra gente construir isso. E aí, cara, tem um monte de tubarão de olho, né? Então, isso. Melhor deixar quieto. Essa é uma ideia que eu sempre tive as ideias
antes, assim, os caras sempre fui visionário desde pequeno para as coisas e essa aí eu quero lançar primeiro. Então, Show. duas que a gente tava ali conversando antes, cara. Sim, sim. Mas acho que já tem insights riquíssimos aí. Sim. E aí só eu te interrompi só pra você não dar o ouro, ir, né? não Entregar ir o naquele ali, ouro, porque, puta, é uma baita sacada. Sim, sim. Mas sobre essa questão do bot, cara, pô, você já vai estar conversando com os clientes da Next aí, fora o restante, né? Sim. Que essa questão do bot, então, ela já é algo que dá pra solucionar. Dá pra solucionar, exatamente. E uma coisa muito interessante também, você estava comentando, cara, sobre a questão da inteligência artificial, ela entender o perfil de cada cliente, né? E só nisso você já consegue entender, por exemplo, né? Dando um exemplo aqui, o cara que ele compra no seu cardápio, às vezes ele tem um comportamento, as pessoas elas têm comportamento, né? Então tem um cara que ele compra tal dia à noite, porque às vezes é o dia que ele tá sozinho em casa e não quer fazer comida, né? Algo nesse sentido. E dá para se criar também tipos de alerta, né? Então você consegue entender, tal cliente ele compra geralmente tal dia do mês, ou ele compra tal dia da semana. Então, de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. A gente mora numa cidade que é base para vários funcionários da Petrobras que ficam 15 dias embarcados e 15 dias em terra. Então, tipo, já consegue te dar a condição, tipo assim, não adianta você jogar cupom para esse cara que ele tá embarcado, ele não vai consumir. Então não queima cartucho. Sim. Né? Não queima nem ação. E isso vai ficar algo, já é algo completamente palpável. Sim. E aí você consegue automatizar isso, até mesmo enviar mensagem automática, né? Com um sistema, com a tecnologia, como eu disse, a gente consegue personalizar. Então, por exemplo, quero criar ali um agente que é um agente de recuperação de venda. Então, por exemplo, o perfil do cliente X, ali o João, ele compra de 15 em 15 dias e ele não comprou agora, já faz 15 dias que ele não compra. Então, o próprio agente ali, ele pode tomar a decisão de mandar uma mensagem para aquela pessoa e falar, quer comprar, etc. Então, assim, existe uma série de possibilidades assim infinitas, né? Se a gente for falar aqui de todos os exemplos que tem para se criar, para se automatizar, a gente passa aqui por muito tempo, né, falando. É experiência mesmo, né, cara? Sim. E que conselho que você daria para quem quer dar o primeiro passo, né, rumo à transformação digital, assim, no negócio? Eu acho que o primeiro passo é conversar, né? Eu acho que precisa dar esse passo de entender, de a gente tá aberto para conversar não paga, né? Não paga, eu falar isso com uma conversa em compromisso, então quero entender quais são as possibilidades, ver se isso realmente se encaixa no meu negócio, entender mais a fundo como que a gente realmente consegue ajudar, o que a gente consegue ajudar. Então, assim, a gente está aberto para trocar essa ideia. Né, e aí como que as pessoas conseguem te encontrar, assim? Olha, através do Instagram, né, o SansCodeBR, ou nosso site também, como é que é? Vai estar embaixo aí o arroba. É SansCodeBR. Arroba SansCodeBR. Ou o nosso site também, que é sanscode.com.br. Lá já tem o ícone para entrar em contato através do nosso WhatsApp, né? Então SansCode. SANSCODE. Isso aí. Sans de... o nome é top, hein? O que significa Sans Sem código. Aí, tá vendo, galera? Então, sem código. É porque hoje é com código já, ele não é só sem código. Sem código, sem dificuldade, né? A gente pode falar de outra forma muda agora. A linguagem, muda a forma. Acessível, né? Acessível. Então, é isso. E a gente está disposto a conversar, entender também o negócio, entender como que a gente consegue ajudar. Se a galera quiser te seguir, você solta insights no Instagram ou ainda não? Não, eu tô começando, né? Assim, na real... a gente que é da tecnologia já tem essa fama de ser um pouco mais reservado, né? Não compartilhar muita informação. É difícil de tirar da caverna. Mas mesmo, uma coisa que eu tenho me forçado a, né? Eu acredito que eu consigo ajudar, consigo ter muito insight, já são muito tempo de experiência, atrelado a vários negócios que eu já fiz de diversas áreas. Então isso traz uma bagagem muito grande de às vezes ter insights muito mais rápido que alguém que, né, que não é da área teria ou que não tem a experiência ali. Então, acho que quem quiser me seguir é o André Portugal, né, meu Instagram. O André Portugal. E eu estou começando agora a compartilhar algumas coisas, alguns insights. Então, quando surge um insight novo, eu estou buscando compartilhar isso com as pessoas. Né? Top. E o que é legal também, é que eu conheço, né, meu sócio, né, na Nexta, é que a esposa dele trabalha junto. É sócia dele na SansCode. E eles têm uma visão, assim, uma forma de trabalhar muito complementar. E ela já é uma pessoa mais, no sentido positivo da colocação, mais espalhafatosa, assim, né? Sim. Ela já... E aí vocês, pelo Insta lá, vocês encontram a Maísa.
E é isso, o André é um gênio, é um cara que está aí para de fato apoiar, para de fato transformar. É um cara que é responsável pela transformação já de muitas vidas pela Nexa, que botou esse sonho de pé. É, foi difícil, todo mundo já sabe a jornada, foi difícil. E ele acreditou lá atrás, pegou o boi pelo chifre, fez sozinho, Sim. porque eu não tinha dinheiro mais. Eu tinha queimado o dinheiro com outro cara que não fez nada. E quando eu chamei Andressa, eu já não tinha mais dinheiro, meu dinheiro já estava acabando, mas acabando mesmo. Foi quando eu estava voltando para Vitória. Sim. E aí eu tive na verdade, tava, a Fabiola já tinha vindo para Vitória, eu estava embalando as coisas no apartamento, eu ia ficar lá mais um mês e meio em São Paulo. E a gente, pela comunidade do Renato Assi, Sem codar, né? sem codar, Comunidade no code, a gente lançou um anúncio lá de que pedindo proposta, você apareceu, mais alguns. E aí deu samba, né, irmão? Deu liga ali, cara. E o resto é história, né? Virou um amigo pra vida. E passamos por muita coisa junto. Eu acho que o principal, cara, é isso, é essa questão do desafio. Tá aberto, tá para conversar, mas acho que a mensagem final para ficar aí é que antes de pensar que não é para você, que não é acessível, chama o cara na conversa, porque de repente você vai se surpreender e aí a coisa pode mudar de figura, o teu status quo vira status go, né? Sim. Então, para de pensar como todo mundo, para de fazer como todo mundo, olha pro teu sonho, olha pros teus objetivos e, cara, busca os artifícios para conseguir conquistar isso. O conselho que eu posso dar é não escute, não escute. Escute a si mesmo, escute a Deus, acredita, trabalhe duro, né? E vá atrás de pessoas que de fato podem se comprometer e entregar os seus sonhos, entregar os seus projetos. E aí tem-se aí um bom parceiro. E aí eu sou prova viva para falar o que estou falando. E é isso, cara. Eu acho que um conteúdo riquíssimo. E deixei uma mensagem aí para a turminha que a gente falou muito de business, de negócio. Sim. E eu vou, para você fechar, eu vou puxar para outra parada, porque a gente já falou aí do game. E aí eu vou falar de uma experiência recente nossa no ESX, né? Um evento muito bacana, né? evento Sebrae. do Sebrae ali que a gente participou com a Nexta. E a gente teve muita visita da molecada da UFES de tecnologia, querendo saber, querendo, né, bater papo. E, porra, e essa molecada aí, você contrata de vez em quando, não contrata, quem quiser de repente trabalhar contigo. Sim. Sim. Não, a gente sempre tem oportunidades abertas, né? A gente, graças a Deus, tem crescido bastante, então a gente está contratando, né? Sempre com oportunidades abertas aí. E a galera dos cursos, né, da faculdade, muita galera dos cursos técnicos também, né, a gente vê bastante, a gente tem buscado talentos, né, que também eu acho que tá aí uma receita também, uma receita de sucesso é buscar talentos, é investir em pessoas, né, a gente como empresário e tal, a gente sabe que encontrar pessoas comprometidas, encontrar boas pessoas, pessoas que queiram crescer e tal, é o que muitas das vezes move, né? Nem sempre é a habilidade técnica ou a experiência, que também são importantes, mas a gente tem muito essa cultura também de buscar pessoas que estão começando, dar oportunidade. Eu acho que a gente, inclusive, já tem bons colaboradores hoje que foram pessoas que iniciaram ali como estagiário, como desenvolvedor júnior, pessoas que já tinham saído agora recentemente de curso técnico ou de faculdade. Então, a gente tem sempre aberto vagas e a gente está sempre buscamos essa questão da humanidade também, de encontrar o perfil certo. Então, a gente busca pessoas que querem, né? Talento, pessoas que querem crescer, né? Acho que isso A gente tem dentro da Nexa, na área Exato, de tech, o garoto entrou no suporte, não vou falar o nome que eu não sei se ele gostaria, mas entrou no suporte e hoje, cara, tá lá como dev, fazendo parte do projeto de redesenho da plataforma inteira, que a gente tá reformulando tudo. Isso é incrível, né, cara? Eu acho que isso, investir em gente é sobre relações humanas, né? Então a gente faz negócio para pessoas, né? Apesar de ser tecnologia mas sempre e tal, vai mas ser de pessoas para pessoas. Exatamente. Sempre vai ser de pessoas. Esse é o segredo. Que as pessoas elas têm um receio da tecnologia. A tecnologia ela é ferramenta, né? Ferramenta. É meio. Ela veio para potencializar, né? Isso. Então é isso. Então é isso, jovens. Episódios sobre tecnologia
conseguiu de alguma forma tocar o seu coração, abrir a sua mente, não deixe de compartilhar com aquele seu amigo empreendedor, com seu amigo dono de restaurante, com seu colega que sonha em iniciar essa jornada na área de tecnologia. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo episódio. Valeu!